Bom, investidores, estamos aqui nessa quinta-feira com a Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, para falar sobre os resultados da B3 que saíram ontem à noite. Obrigada aí novamente, Larissa, sempre bom contar com você aqui. Bom, vamos lá então. B3 aí fez um lucro líquido aí de 1 bi, né? 1 bilhão, um pouco menor que em 2021. A gente tem algumas coisinhas aí, né, de investimento em tecnologia, em pessoal, que carregou um pouco aí nesse resultado. O que que você pode falar aí para a gente mais detalhes aí sobre esses números? Exatamente, Paula. Então, na parte da receita, a gente acha que a companhia ela até mostrou uma resiliência bem legal, considerando que a gente está num cenário super difícil para negociação de ações. Então, toda a parte de volume de negociação de ações, isso compõe a principal, assim, a grandíssima maioria da receita e do resultado da B3. E mesmo ela tendo perdido um pouco de volume nessa parte de negociação, as outras partes, como aluguel de ações, né, que é um instrumento para quem quer entrar vendido, e a parte de balcão, que é emissão de título de renda fixa, custódia dos títulos do Tesouro Direto, eh, toda essa parte de renda fixa e também de processamento de dados, que a B3 ela tem uma receita, né, sobre isso, ela coleta vários dados e vende esses dados para clientes. Então, essa parte de renda fixa, de dados, mais do que compensaram a perda de receita na negociação ali das ações, né? Então, com isso, a receita, no geral, ela acabou crescendo 6% na comparação anual, apesar da queda que a gente viu aí na parte de ações listadas, né? Então, na receita, eu acho que foi até ok. O lado negativo desse resultado, na minha opinião, foi um certo inchaço na estrutura de despesas da companhia. Eles aumentaram bastante o time de tecnologia, o que acaba batendo nas despesas, estão implementando a metodologia ágil, estão implementando os squads para ganhar um pouco de eficiência operacional, ou pelo menos esse é o plano no futuro, mas agora isso acaba pesando bastante nas despesas. E teve um outro fator também, que foi a consolidação da Neoway, uma empresa de dados que eles adquiriram aí no final de 2020, foi consolidada aí no começo de 2022, então na comparação com 2021 ainda tem esse efeito, né, esse inchaço proveniente da consolidação da estrutura administrativa da Neoway. Como a Neoway ela dá um pouquinho de prejuízo ainda, ela acaba sendo decretive, né, ela acaba tirando um pouco de margem da companhia consolidada como um todo. Então, por causa desse mix de fatores, a despesa como um todo cresceu 20%, bem acima do crescimento da receita, e com isso a gente teve uma perda de margem e uma pequena queda no EBITDA. Eu acho que são esses dois pontos aí, positivo e negativo, que eu colocaria. Muito bom, Larissa. E aí você falou aí realmente dados, né? Eu vou puxar aqui. Dizem que os dados são o novo petróleo, né? Então, É, realmente aí, mas aí existe esse investimento, né? Quando a gente fala também em inovação, não tem como a gente não falar em investimento em inovação e realmente pensando, acho que a empresa está pensando no futuro, é isso mesmo, assim, acho que sem renovar os negócios, né? Abrir Sim, mais o leque. a ideia da B3 é justamente essa. Ao longo dos últimos anos, a companhia ela vem investindo bastante em outras linhas de negócio, diferentes da negociação de ações. Para diminuir um pouco a ciclicidade do negócio, né? Porque a gente sabe que ações são um negócio cíclico, então, para diminuir um pouco a dependência disso, e também copiando um pouco, que eu não acho que é errado, tá? Copiando um pouco a estratégia da Nasdaq, da NYSE e da Bolsa de Londres, que são as bolsas lá de fora e que tem uma parte bem maior da receita delas proveniente dessa parte de dados, né? Porque você imagina, assim, é uma bolsa de valores, toda a negociação de tesouro direto, né? De ações, de derivativos listados, de swaps, de várias opções, né? Tudo passa por você. Então, você tem um grau de visibilidade e um acesso aos dados do mercado, né? O que que os investidores estão negociando, o que que eles estão enxergando, que é uma coisa assim sem paralelo. No caso da B3, é maior ainda porque ela é monopólio, né? Se a gente olhar para os Estados Unidos, a gente tem a NYSE e a Nasdaq competindo, são duas fontes de dados. Aqui é só a B3. Então, ela vem monetizando todo esse volume de dados que ela vem produzindo,
isso é proposital, né? Isso adiciona resiliência ao modelo de negócios, tanto que conseguiu crescer receita mesmo nesse cenário difícil para ações. Agora, eu questiono um pouco sobre o retorno, né? Se a qualidade desses investimentos que estão sendo feitos vis-à-vis o volume de perda de margem que eles representam hoje, né? Então, o aumento da receita de dados, ele vem, inclusive, como uma consequência da consolidação da própria Neoway, né? Que é uma empresa de dados que eles adquiriram, que ainda não dá lucro e tudo mais. Então, assim, apesar de acreditar e concordar que é muito importante estrategicamente para a companhia, a gente enxerga que no curto prazo vai bater na rentabilidade, vai continuar batendo, e a gente monitora para acompanhar qual vai ser o retorno desse investimento aí no longo prazo, né? Agora, sim, dito isso, a gente ainda gosta da tese de investimento na companhia, a gente ainda acredita no estrutural, que acaba que o principal ponto da nossa tese é ampliação de acesso ao investidor pessoa física, né? A maturação do mercado de capitais brasileiro, que ainda está muito atrás do mercado de capitais internacional. Então, todo esse pilar estrutural, ele permanece. Agora, conjunturalmente, a gente sabe que a parte de ações ainda é mais relevante, né? Então, para ter um salto de rentabilidade, para ter um salto de lucratividade, as ações precisam voltar, né? Então, assim, é um monopólio, vai continuar gerando muito caixa, vai continuar distribuindo bastante provento, retornando capital para os acionistas, mas para dar aquela porrada gigante, a gente precisa que o bom momento para as ações volte. Tá, joia. E aí você falou aí em provento, né? É, eu peguei aqui, eles vão distribuir 212 milhões em dividendos, né? Então, continua sendo uma opção, é uma boa opção para quem pensa em dividendo? Sem dúvida, a gente até aqui na Empiricus Research, a gente já teve B3 na nossa carteira de dividendos, né, que é chamada de vacas leiteiras. Hoje a gente não tem mais, porque é um ótimo momento, né, para empresas boas pagadoras de dividendos, então acaba que a competição por capital levou outras a ocuparem esse lugar. Mas a B3 vai pagar um dividend yield esperado aí de 8% para esse ano, que não é desprezível, né? Não são muitas empresas na Bolsa que pagam um dividend yield desse. E a gente tem a recomendação da B3 na carteira Oportunidades de uma Vida, que visa aí um ganho de capital de longo prazo, mirando nessa tese estrutural, né? Que é a maturação do mercado de capitais brasileiro. Perfeito. Então, só para reforçar aqui, a tese é de compra para longo prazo. Curto ainda segue de olho, né? Um pouquinho mais cauteloso, né? Exatamente, exatamente. Perfeito, perfeito. Obrigada, Larissa, mais uma vez por conversar com a gente aí. Te vejo na próxima. Imagina, até a próxima.